saúde física, meu Pai, para a glória do Teu santo nome, para a alegria nossa, para a vida do Teu servo, Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus, abençoa todos os irmãos que estão aqui, que nesta tarde nós possamos juntos celebrar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, querido Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Louva ao Senhor com saúde. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, e me vira as veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Obrigado, Senhor. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Tá, cristã. 186. Seguia Jesus, meu Senhor. Pela fé que uma vez me foi dada, Amém. pra seguir o Cordeiro
Ah, fez tudo de rádio agora, né? 220. Você valente. 225. É uma chamazinha. É do soldado, né? Tipo assim, um negócio de soldado. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, Ser valente. olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ah, não deixas tua cruz, ser valente. Ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com isso, com poder, ser valente, fraco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil enterromar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. 235, Deus. Jó, é? Jó 14. Jó 14. Aleluia, Senhor. Porque a esperança para pois mesmo com nada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos, sem ver
Orarás naquele dia, a ti dou graça. Orarás naquele dia, a ti dou graças, ó meu Senhor, pois se a ira e consolo me dás. Tu orarás naquele dia, a ti dou graças, ó meu Senhor, pois se a ira e consolo me dás. Eis que Deus és, e Ele é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é minha força e meu canto, e Ele tornou-se, pois, a minha salvação. Vós tirareis com alegria água das fontes da salvação, e direis graças dai ao Senhor. Vós tirareis com alegria água das fontes da salvação, e direis graças dai ao Senhor. Invocai seu nome e entre os povos mostrai seus feitos, relembrai e excelso seu nome. Ó habitante de Sião, exulta e clama, pois grande é o Santo de Israel em meio a ti. Invocai seu nome e entre os povos mostrai seus feitos, relembrai e excelso seu nome. Ó habitante de Sião, que exulta e clama, pois grande é o Santo de Israel em meio a ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Em espírito. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer
Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Vamos lá, estou pedindo aquela hora. Não foi? Palavra, tá? O salmista é Salmista. Salmista de Ela tipo um salmo aqui. Irmão Jé, um briozinho aí pra nós. Eita, obrigado. É o novo, um brio, ó. É o salmo 85. Olha, o nosso dele ainda tá com selo. Ainda tá Salmo novo, que hein? nosso irmão Davi escreveu, deixou para nós. É por você. Abençoaste, Senhor, a tua terra. Fizeste regressar os cativos. 80, entendi? 80. Perdoaste a impiedade do teu povo. Cobriste todos os seus pecados. Fizeste cessar toda a tua indignação. Deus maravilhoso. Ei, irmão. Não, deixa. 85. Toma-nos, torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação. E retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações, de maneira nenhuma. Mas tornarás a vindicar-nos para que o teu povo se alegre em ti. Oh, maravilha, muito bom, Senhor. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Concede-nos a tua salvação. Escutarei o Deus, o Senhor, dizer, certo, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, cantando, contanto que não volte à loucura. É voltar ao pecado, né? A loucura dos seres humanos é o pecado. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia é a verdade, se encontrarem. A justiça e a paz se beijarem. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o sul. A justiça irá adiante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Muito bom, né? E o que é que nós queremos mais do que isso? Que é um Deus melhor do que isso? Não existe, né? Disse ainda agora mesmo que não há um Deus maior nem menor. Para nós nos basta isso, não basta? Amém. Irmãos, eu queria compartilhar com a igreja também aqui alguns versículos de Hebreus 10. Hebreus 10, 32. Essa palavra, eu acho que caiu bem assim com o que estamos passando, né, que ela nos diz o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Olha, irmãos, os dias anteriores,
né? Nós vivíamos conforme o mundo, né? Conforme o sistema mundano, né? Conforme o sistema religioso. Mas Deus nos adverte, olha, lembre-se daqueles dias. Sabe por quê? Porque depois de iluminados, quer dizer, que nós somos iluminados por quê? Pela palavra de Deus. A palavra nos ilumina, a palavra ilumina o nosso caminho, né? Ilumina o nosso viver e o nosso proceder, para que esse proceder esteja enquadrado nesta palavra. Amém. Certo? E ela ainda diz, olha, sustentar e com isso tem um porém, que é o quê? Que ele diz aqui, sustentar grande luta e sofrimento. Quando nós guardamos a palavra do Senhor em nossas vidas, com certeza, irmão, muitos de nós temos um testemunho para contar de grandes lutas e sofrimento, porque não estamos mais vivendo segundo o curso do mundo, mas segundo aquilo que a palavra nos ensina. No versículo 33 diz, ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aquele que desse modo foram tratados. Meu irmão, quantas vezes nós não estamos expostos neste mundo, quantas vezes nós não saímos para esse mundo pregar o evangelho e estamos expostos, né, à tribulação, né, tornando-nos co-participantes com aquele que desse modo foram tratados. Nós estamos nesse meio lá, né, nós nos tornamos espetáculo deste mundo. No versículo 34 diz, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados. Isso quando nós guardamos a palavra, né, quando nós recebemos a palavra, assim como aquela mulher que estava no poço de Samaria, quando ela recebeu a palavra do Senhor, ela foi o quê? Ela foi se tornar esse espetáculo diante daquela cidade. Ela falou do Senhor para aquela cidade, e aqueles vieram, né, para o Senhor, porque ela é uma pessoa cheia de defeitos, mas o prazer dela foi compartilhar, né, com as pessoas. Por quê? Porque ela percebeu que tanto ela como aquelas outras pessoas que se julgavam mais dignas do que ela, estavam na mesma condição de ela como de pecador, né? E ela foi participar, né? Compadeceu do quê? Dos encarcerados, porque não somente ela, mas todos aqueles também eram encarcerados, né? Como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Olha aí, irmãos, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior durável. Irmãos, nós tivemos uma boa experiência, certo? Que nesse nosso viver do cristianismo, né? Jesus disse, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho, para quê? Para duas pessoas. Uns vão crer, outros não vão crer, né? Nós vamos pregar o evangelho, não somente pregar em palavra, mas também vamos tirar de nós para ajudar o nosso próximo. Mas muitas vezes aquele próximo ele não vai crer, mas nós vamos ter que ajudar eles, né? Tanto os que crê como os que não crê, né? Uns não vão crer, mas outros vão crer, né? Uns ainda estão na ilusão do mundo, apesar de aceitar o nosso favor, o favor daqueles que ouvem a palavra de Deus, certo? Mas muitos desses não vão crer, como diz aqui a palavra, né? Olha, aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Irmãos, nós fomos espoliados do nosso bem para quê? Para ajudar o nosso próximo, certo? Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior durável. Nada é perdido, irmãos. Nada é perdido, porque aquilo que aquele espólio que nós estamos em que nós fomos espoliados para ajudar o nosso próximo, certo? Seja esse cristão, seja esse mal agradecido, seja esse agradecido, certo? Um tesouro superior está sendo guardado nos céus, irmãos. Amém. Mas nós devemos nos gloriar nisso? Não. Não, nós não devemos nos gloriar nisso, certo? Miseráveis homens que somos, certo? Mas miseráveis homens que somos, pela graça somos salvos, pela misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Olha, não
abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Nós não podemos nos abater e ficar triste com o ocorrido desta semana, irmãos. Nós demos de bom coração, nos dispomos a viajar 200 quilômetros de ida, 200 quilômetros de volta, certo? Como ali em Amontada, como estamos indo para Campos Sales, 500 quilômetros de ida, 500 quilômetros de volta, e aonde o Senhor nos mandar e nos der condição, nós iremos. Alguns são gratos, outros não são gratos, mas nós estamos pregando para uns que creem e outros que não creem, mas estamos fazendo o ID do Senhor, né? Ele disse, olha, com efeito tem necessidade de perseverança. Nós temos necessidade de perseverança, irmão, porque com certeza isso nos deixa triste, mas nós precisamos perseverar. Com isso nós temos que aprender a superar, né? Passar por cima disso e caminhar em frente para o alvo, para o objetivo que o Senhor nos propôs, né? Que é ir pregar esse evangelho, ir pregar as boas novas, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Fazendo a vontade de Deus, essa vontade de Deus, irmãos, Samuel, o povo naquela época pediu um rei, né? Samuel ficou indignado. Aí Deus disse para ele, olha Samuel, não estão te rejeitando a ti, mas estão rejeitando a mim. E quantos não estão rejeitando o Senhor? Quantos não estão rejeitando o Senhor, trocando o Senhor por coisas fúteis? As festividades que a instituição oferece, a beleza da instituição, embora esteja debaixo do jugo e do chicote institucional, certo? Porque está debaixo de um jugo pesado, de um chicote que fere e rasga a carne profundamente, certo? Mas muitos, assim como o povo israelita, que saiu pelaqueles desertos, né? Precisou pular uma geração, porque aquele povo era acostumado a ser escravo. Aquele povo não era acostumado a ser liberto, não. Era acostumado a ser somente escravo. E tem gente, meu irmão, que é acostumado a ser somente escravo, até o dia que o Senhor lhes abra os olhos, né? Ali no deserto precisou pular uma geração. Só 2 entrou na terra prometida, que foi Josué e Caleb, né? Mas continuando a palavra, extinguiram a violência do fogo. Não, peraí, pulou aqui uma parte. 37, né? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Olha só a promessa aqui, meus irmãos, para nós. Nós precisamos estar perseverantes, precisamos estar alerta na obra do Senhor e nos propósitos do Senhor para a sua igreja. Ele diz aqui, porque ainda pouco tempo, meu irmão. Não é muito tempo não, aqui a palavra diz que é por pouco tempo. Aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o que é isso, meu irmão? Nós precisamos estar alerta, sempre ativos na seara do Senhor. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não se compraz. O Senhor, ele não se compraz a minha alma, não se compraz a minha alma. Nós, irmãos, não somos dos que retrocedem. Uns estão retrocedendo, mas nós não somos dos que retrocedem, porque nós iremos perseverar nessa caminhada do Senhor para a perdição. Esses que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Somos da fé para a conservação da alma, da nossa alma, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos? Irmãos, graças ao Senhor por estarmos aqui na residência da nossa amada irmã Jair, pela primeira vez. Motivo de alegria. Já bota mais para lá. Por estarmos aqui.
Na realidade, é a expansão do reino de Deus. O propósito do Senhor é que o Senhor traga a visão da igreja para que os irmãos possam conseguir visualizar e ver a igreja do Senhor. Aliás, até nós mesmos precisamos ver a igreja. Muitas vezes, ainda a nossa visão da igreja está ofuscada. Está ofuscada por tantas coisas que ainda nos prendem. Mas o Senhor é misericordioso. Ele quer nos edificar. Edificar para o reino. Edificar para a vida. Edificar para que possamos entender o verdadeiro desejo do Senhor e o verdadeiro propósito do Senhor. Que não é uma grande multidão, mas é pessoas conscientes da verdade, que andem e que guardem o bom depósito, que guardem o testemunho do Senhor, o testemunho da igreja, que é a extensão do Senhor. Esse pacto cósmico que Deus fez. A cabeça está nos céus e o corpo está na terra. Esse é o grande mistério. É o grande mistério que Deus tem revelado através do Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler com os irmãos em 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Em outras traduções, coluna e baluarte da verdade. O propósito do Senhor é com a sua igreja, é com a sua noiva. É a extensão da sua pessoa, a continuidade da sua pessoa. É a igreja. E o apóstolo Paulo, ele disse, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, o que é que significa uma coluna? A primeira coisa que o Tonhão, quando vai fazer na casa, Segurança, firmeza, né? logo a coluna é onde vai dar suporte e sustentação. Coluna, a igreja é a coluna, é aquilo que sustenta a verdade do Evangelho de Cristo. Então o testemunho da verdade é expressado através da igreja. E se a igreja não guarda esse testemunho, ela não é igreja. Se ela não guarda a verdade, ela não é igreja. Ela é outro fundamento, que não é o fundamento de Cristo. Paulo diz que ele pôs um firme fundamento. E esse fundamento é Cristo. Em outras passagens, Paulo, ele fala com relação à igreja, ele diz aqui, no capítulo 4, no mesmo livro de 1 Timóteo, ele diz, no verso 6, propondo estas coisas aos irmãos, e serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. A boa doutrina. A igreja, ela tem que guardar a doutrina do Senhor. Irmãos, sinceramente a gente tem que falar, porque não tem como não falar. Hoje eu estava lá em casa, eu estava tomando banho e a minha esposa, vem cá, pai, vem cá, tu vai casar não? Termina esse banho para tu ver uma arrumação aqui na televisão. Eu, não, veja aí depois vocês me dizem. Estava lá um movimento global, tal de promessas. Festival Promessa. E eu cheguei lá, que olhei e vi um cidadão lá, rapaz, mas dançava, pulava, fazia um tal, um talis, fazia um sarapatel mais horrível do mundo. E eu fiquei observando aquilo ali e vendo, e dizendo para minha filha, isso aí não tem nada a ver com o Evangelho.
Isso aí não tem nada a ver com o Senhor. Esse povo está falando do Senhor, mas o coração dele está longe de Deus. É outro evangelho. Esse povo me honra com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Os corações deles estão no poder, naquilo que possam alcançar. E nós vemos que hoje há um constante mercadejar da palavra de Deus. E por isso nós temos que falar. Muitas vezes nós receiamos em falar, mas em face das circunstâncias. As circunstâncias nos impelem, nos forçam, nos impelem a ter que falar. Paulo, quando chegou naquela cidade, diz que o espírito dele ficou perturbado em face de tanta idolatria quando ele adentrou a cidade de Atenas, na Grécia. Diz que o espírito dele se perturbou e ele começou a pregar. E hoje nós vemos essas coisas que aparentemente tem um ar de piedade, tem um aparente propósito de evangelismo, e muitas vezes as pessoas se deixam levar e não conseguem discernir o que é o Espírito de Deus e o que é o espírito do erro. Irmãos, nós temos que pedir graças ao Senhor para entender o que é o Espírito de Deus e o espírito do erro. E a igreja é o baluarte, é a coluna da verdade. Amém, Jesus. Ela não pode se mancomunar, se unir com o espiritismo, com o canal de imundice, de perversidão, de abominação, e achar que aquilo ali é o louvor de Deus. Aquilo ali é o interesse financeiro, irmãos. É o mercadejar da palavra de Deus. Né? E a igreja, ela é uma coluna onde sustenta a verdade de Deus. Onde prima, onde zela para falar a verdade de Deus. E essas palavras que Paulo fala sobre a boa doutrina, ele fala também em o bom depósito, que nós vemos aqui em Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 4, ele diz: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Isso são palavras intercambiáveis, ou seja, palavras que têm o mesmo sentido. São palavras correlatas. Sã doutrina, bom depósito. Judas, ele fala sobre a fé que uma vez foi dada aos santos. E os santos têm que batalhar por essa fé. A fé que uma vez nos foi dada. Lá em Judas, no capítulo 1, também só tem um capítulo, né? Não pode ter outro segundo. Mas está lá em Judas, escrito essa passagem, que nós temos que batalhar por essa fé. E nós temos que batalhar por essa verdade. Glória a Deus. A verdade da palavra de Deus. Tendo a igreja como uma coluna. Mas a igreja o que é, irmãos? A igreja são as pessoas, somos nós. Não vamos analisar a igreja como sendo um prédio. Isso é uma distorção da verdade. Isso aí não é pregar a verdade. Isso aí é distorcer a verdade do Evangelho. Porque a igreja é a coluna e o baluarte e a firmeza da verdade, que é o povo de Deus. Aqueles que estão em Cristo, que é a igreja. Aleluia. E essa igreja, ela é edificada com pedras espirituais. 1 Pedro, no capítulo 2, verso 5, ele diz: edificados, nós somos edificados como casa espiritual e sacerdócio santo. Né? Vós sois pedras vivas, e casa espiritual e sacerdócio santo. Ou seja, a igreja são as pessoas, não é pedras mortas que os homens investem fortunas para construir um prédio onde Deus não habita. Porque o Senhor diz que não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Mas Ele habita no seu povo, na sua igreja, nas pessoas. E entender essas verdades, é preciso que nós possamos guardar a palavra para entender essas verdades, examinando a palavra de Deus. Porque, infelizmente, muitos não têm buscado edificar essa igreja, mas têm procurado edificar suas próprias obras particulares. E nesse edificar das obras particulares, estão fugindo
da verdadeira edificação da igreja. E é muito mais cômodo edificar uma obra particular do que edificar a igreja. É muito simples. Irmãos, o povo de Israel esteve 70 anos no cativeiro babilônico. Acho que foi a irmã Ezequias que tocou nesse ponto lá na irmã Romina, sexta-feira. O povo de Israel passou 70 anos no cativeiro. Certo? 70 anos no cativeiro. Isso nós vemos lá em Neemias, ou aliás em Esdras. Esdras no capítulo 1. Os 70 anos de cativeiro que o povo de Israel passou. Quem encontrar no Esdras capítulo 1, verso 1. Durante esses 70 anos, o povo de Israel prosperou no cativeiro. Lá no cativeiro, eles construíram suas casas. Eles geraram primeira e segunda geração, até a terceira geração. Eles se acostumaram com a Babilônia. Eles edificaram suas fazendas, prosperaram na Babilônia, se acostumaram com a Babilônia, enriqueceram na Babilônia. Mas, irmãos, o que é que significa Babilônia para nós? Será que Babilônia é um lugar de aprovação? É um lugar de liberdade? É um lugar onde Deus tem o seu propósito em Babilônia ou em Jerusalém? Aonde o Senhor tem o seu propósito? Será que é em Babilônia ou é em Jerusalém? O Senhor tem o seu propósito em Jerusalém. Jerusalém tipifica o centro da vontade de Deus. E foi por volta do ano 586 a.C. que o povo de Israel foi para a Babilônia. 700 anos o profeta Isaías profetizou que Israel seria liberto da Babilônia. Eles sairiam da Babilônia. Antes mesmo deles irem para a Babilônia, o Senhor já tinha profetizado que eles voltariam da Babilônia para restaurar a cidade de Jerusalém. Isaías 45. E o povo de Israel se acostumou com a idolatria. Nas Escrituras existem duas tipologias com relação ao Egito e com relação à Babilônia. Babilônia representa o mundo religioso. Lá em Apocalipse, no capítulo 18, no verso 4, diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, nem incorra nas suas pragas. Não está escrito assim, irmãos? Lá em Apocalipse. Babilônia representa o mundo religioso, o mundo de confusão religiosa. O Egito, todos nós sabemos que o Egito não representa o mundo religioso. O Egito representa o mundo da subsistência e o mundo do pecado. É isso que o Egito representa. O mundo da escravidão do pecado. E o povo de Israel passou 430 anos escravo no Egito. O sofrimento do Egito. Mas eles passaram 70 anos dentro de Babilônia. E o Senhor, quando chamou Abraão, ele disse: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis no capítulo 12 está escrito. E Abraão saiu de Babilônia para uma terra que o Senhor mostraria a ele. E essa terra seria onde haveria Jerusalém. Cidade de paz. Jerusalém significa isso. Jerusalém significa em hebraico lugar de paz. E o Senhor, o propósito do Senhor é edificar a sua cidade, a sua morada. E a morada de Deus era Jerusalém. A habitação de Deus era com Jerusalém e não com Babilônia. E em Esdras, no capítulo 1, no verso 5, leia. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus
despertou para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Amém. Nessa passagem, em outras traduções, diz que então levantaram os chefes, os pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Nota passagem, diz que o Senhor despertou o Espírito de alguns. Não sei se na tradução de alguém esteja escrito assim, que Deus despertou o Espírito de alguns. Aqui diz que Deus Despertou para subir e edificar a casa do Senhor. Todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. Todos aqueles. Ou seja, não foi todos, mas o Espírito de alguns. Então, irmãos, nós vemos que nem todos os que estavam na Babilônia foram despertados para edificar Jerusalém. Porque lá em Babilônia era um lugar de prazer, um lugar de satisfação religiosa. Lá em Babilônia eles podiam adorar o seu Deus. Lá em Babilônia eles podiam edificar as suas sinagogas. Lá tinha sinagoga dos ourives, sinagoga dos pedreiros, sinagoga de tudo quanto era sinagoga de classes, como se fossem sindicatos. Então lá eles tinham total liberdade. Nos achados arqueológicos encontram-se sinagogas que dá espaço de quarteirões. Eram gigantescas as sinagogas que eram edificadas na Babilônia. Eles tinham verdadeiros templos em Babilônia, onde o povo de Deus adorava na Babilônia. Adorava o seu Deus na Babilônia. Eu vou sair da Babilônia para ir para um lugar inóspito, para ir para um lugar terrível, cheio de fera, exposto às feras, exposto às intempéries, quer dizer, ao clima, ao frio, ao calor. Para sair para edificar Jerusalém, é muito mais cômodo, é muito preferível ficar em Babilônia. Porque lá eu vou adorar a Deus, lá eu vou ouvir promessas, né? Pela Globo. Ora, até a Globo está apoiando os cristãos, a igreja está crescendo, a igreja está próspera. Igreja, como vitória isso aí. Igreja, irmãos, não se prostitui. A igreja não se miscui com o mundo, a igreja não se mistura com o mundo. A igreja é separada do mundo, porque a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. E se ela é a coluna e baluarte da verdade, ela foi edificada e está edificada para defender a verdade do bom depósito, que é a sã doutrina, que é o Evangelho de Cristo. Bendito seja Deus. Então, quantos preferem ficar em Babilônia? Porque tem tudo em Babilônia. Agora, nem todos querem, nem todos são pela edificação da igreja. Poucos são os que querem edificar a igreja. E edificar a igreja, irmãos, é ir lá em Metrópole. Lá em Montada, como nós fomos, e fomos reiteradas vezes, repetidas vezes. Muito embora não tendo o êxito que esperávamos ter. E vamos para Campos Sales. Será que teremos o êxito? Quantas coisas precisam ser explanadas, explicadas para aqueles irmãos? Mais de 20 irmãos que estão lá, que ainda tem um nome na frente, que ainda tem tanta coisa de Babilônia, mas que precisamos ir. E nós não sabemos se vamos ser aceitos. A princípio fomos, mas nós não saberemos se quando levarmos a palavra, o bom depósito, a sã doutrina, nós não sabemos se vamos ser recebidos a contento, se vamos ser recebidos de forma gostosa, como foi naquele dia Isaqueu recebeu o Senhor gostoso, diz a palavra, né? Ninguém sabe. Mas nós temos que ir, irmãos. Se nós somos pelo Senhor e somos pela edificação da igreja, nós temos que ir. Tentar com aqueles irmãos para levar a edificação da igreja. Sexta-feira nós estávamos lá no Metrópole e nós falávamos aquelas duas irmãs. E eu lembro-me quando eu trabalhava na Babilônia, quando eu estava na Babilônia, eu e meu sogro com a caixa de som pesado, nós andávamos mais de 2 quilômetros para mim pregar, eu e ele pregava para o vento.
Passava um, passava outro, passava de nós lá com o microfone pregando o evangelho. Jesus salva, cura, batiza, leva para o céu. Ninguém ouvia, ninguém queria ouvir. Ninguém chegava ali para ouvir. E nós fomos ali para o Metrópole e tinha 2 pessoas nos ouvindo. Isso para mim é muito importante. Se uma pessoa estiver ouvindo, isso é importantíssimo. E ela estava ouvindo a palavra. E ela necessita de ouvir, de ser edificada. Sobretudo a irmã Ana, não é verdade? Então, agora que está engatinhando, né? Na fé, no bom depósito, buscando o caminho da igreja. Então, irmãos, nós não devemos nos acostumar com Babilônia. Agora é difícil, não é fácil sair de Babilônia. Eu queria também ler outro versículo, em Esdras, no capítulo 3. Babilônia tem atrativos, né? É atrativo. Esdras 3:3. Irmãos, Deus levantou Ciro. Aproximadamente no ano 539 a.C., completando-se os 70 anos de cativeiro. Ciro foi usado por Deus. É tanto que Deus dá testemunho de Ciro e diz: Ciro, meu servo. Mas Ciro nem sabia que Deus existia. Ciro não cria em Deus. Ciro adorava as divindades pagãs. Mas Deus chamou Ciro de ungido e o meu servo. Só para que nós tenhamos ideia da soberania de Deus. Ele usa quem Ele quer para os seus propósitos divinos. Né? Então, ele levantou Ciro e Ciro decretou aquele decreto. Então, 3:3 diz assim, ó. Esdras 3:3. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Aleluia! Esse povo estava sedento para oferecer holocausto, porque na Babilônia eles não podiam oferecer holocausto, porque nas sinagogas não se podia oferecer holocausto. Nas sinagogas não havia sangue. Na sinagoga não havia como eles oferecerem holocausto, porque somente em Jerusalém podia se oferecer holocausto. Por quê, irmãos? Porque eles estavam cumprindo a lei, né? E segundo Deuteronômio capítulo 12, a partir do capítulo 12, nós vemos a lei sendo mostrada e ensinada ao povo de Israel, dizendo que só poderia ser oferecido, só poderia haver sacrifício no lugar em que o Senhor Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome. E só podia haver sacrifício em Jerusalém. Fora de Jerusalém, podia haver milhares de sinagogas, mas não poderia haver sacrifício. E quando eles chegaram em Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram não foi construir muralhas para se defender. Foram logo tratar de se dedicar ao serviço do Senhor. Foram logo edificar o altar do Senhor. Muito embora estavam expostos, diz assim, ó, firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. Né? Apesar do terror que pairava sobre eles, eles mesmo assim não pensaram diferente, foram logo edificar o altar, foram logo servir ao Senhor no serviço sagrado. Então, irmãos, essa é a realidade daqueles que buscam servir ao Senhor. Entender, conseguir distinguir o que é Babilônia, o prazer e a satisfação e a alegria de restaurar e edificar a casa de Deus. É por isso que nós podemos analisar a palavra de Deus, buscando compreender a vontade de Deus. Nós vemos como o Senhor, em João capítulo 2, ele trata da casa de Deus. Ele diz: vocês estão fazendo, não façais da casa de meu pai casa de negócio, né? Ele diz: casa de meu pai, casa de negócio. Lá em João, no capítulo 14, o que é que ele diz? Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. E lá em Timóteo, o apóstolo São Paulo falando, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Aí ele... Amém. Seja bem.
Deus abençoe. Meu pai está A ceia ali, Santa Ceia hoje. Amém. Agora, irmão. É tudo novo. Então, irmãos, é interessante nós observarmos que o Senhor, ele, lá em João, no capítulo 2, ele, quando chega no tempo, ele diz que eles estavam fazendo da casa de meu pai covil de salteadores, né? Ladrões, né? E em João, no capítulo 14, João descreve e diz que o Senhor, quando o Senhor fala que não se turne o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. E lá em Timóteo, ele também fala da casa do pai. E os irmãos podem perceber que é a mesma expressão, casa do pai. A casa do pai para os judeus era Jerusalém, que eles foram restaurar. E a casa do pai, na graça, é o Senhor, que é o cabeça. O Senhor Jesus é a casa do pai. Muitas vezes nós, quando abrimos as nossas Bíblias, eu mesmo via muito isso. João capítulo 14, achava que a casa era lá no céu. Achava que era uma mansão que Deus ia preparar lá no céu. Né? Na casa do meu pai há muitas moradas. E eu achava e entendia que aquilo ali era lá no céu, que Deus ia preparar uma morada para mim, ia construir. Ainda tem pessoas que analisavam isso e de forma mística, dizer, olha irmão, cuidado, Deus me revelou que sua casinha lá está só no alicerce. Só no alicerce. Irmão, nós precisamos entender, ter a visão da palavra, a revelação da palavra, para entendermos a palavra pelo Espírito e não pela carne. Paulo ele fala sobre a casa, se a casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos uma dos céus. Que casa é essa? É a mesma casa. É a mesma casa. Se a casa terrestre desse nosso tabernáculo, e o Senhor foi preparar essa casa. E aonde o Senhor foi preparar o lugar? Será que Ele foi preparar o lugar lá no céu para nós? Será que o Senhor foi lá para o céu para preparar lá um lugar, construindo lá com os anjos um lugar? Será que essa é a visão que Deus quer nos revelar? Irmãos, Ele foi preparar o lugar lá na cruz. É como diz aquele canto, foi lá na cruz, né? Ele foi preparar o lugar na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele preparou o lugar. E ele se tornou um rio acessível a todos. Antes ele era uma fonte que tinha uma ligação profunda com o manancial, que é Deus. Agora, depois da sua morte na cruz, ele se torna muitos ribeiros de água. Isso está lá em... Eu acho que essa passagem está lá em Números, eu acho que é Números ou é Deuteronômio, que fala terra de fonte, terra de manancial profundo e terra de ribeiros d'água. Isso era Jerusalém, isso seria a boa terra. Terra de manancial profundo, terra de fontes e terra de ribeiros d'água. Isso representando a tipologia e a simbologia do que é o Senhor Jesus, o significado do Senhor. Então, quando ele foi para a cruz, ele preparou um lugar para que todos nós pudéssemos estar nele, habitar nele, estando nele. Eu até anotei aqui, irmãos, quantas vezes o apóstolo Paulo fala em Cristo. O apóstolo Paulo fala 164 vezes no Novo Testamento a palavra em Cristo. Quando estamos em Cristo. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em João, no capítulo 14.
Que diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Na casa do meu pai. Irmãos, em João no capítulo 2, o Senhor ele reclama. Vocês estão fazendo da casa do meu pai covil de ladrão. Em outra passagem, o Senhor ele fala, derribai esse templo, e em 3 dias eu o reedificarei. Então eles, os judeus, perplexos, os judeus questionaram, mas como? Obrigado, cara. Como edificar uma casa? Como edificar uma casa que foi construída em 46 anos? Foram 46 anos para edificar esse templo. Agora esse sujeito vem dizendo que edifica em 3 dias. E o que foi que ele falou isso? Com relação a quem, irmãos? Quem pode me responder? A ele mesmo. Muito bem. Cima da bucha. Ele estava se referindo a ele mesmo. Isso que é, irmão Rones, quando ele se referiu a isso mesmo, é a mesma coisa do capítulo 14. Você levando isso para o capítulo 14, você vai ver que ele era a casa. E quando ele reclamou da casa de meu pai, vocês fazem da casa do meu pai covil de ladrões, dentro da tipologia, do tipo, da metáfora, do tipo, aquela casa, aquele templo representava Cristo. Não é verdade, irmão? O templo de Jerusalém era o único lugar de adoração. Segundo a lei, voltando lá para Deuteronômio, no capítulo 12 ou 14, diz que não podia haver outro lugar de culto, só podia haver um único lugar de culto em Jerusalém. E os judeus tinham que ir, pelo menos, no mínimo 3 vezes ao ano a Jerusalém para adorar. O judeu que se prezava tinha... A quantidade tem que haver, né? 3. É 3. Né? Então, é significativo, né? 3. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja, ele tinha que ir 3 vezes. E aqui o Senhor, quando ele reclama do seu retrato, é como se o Tonhão chegasse lá na minha casa e eu tivesse uma foto do irmão Antônio. Tem lá no computador, ele todo vestido de pedreiro, em cima da casa do gênio. E ele chegasse lá na minha casa e tem um porta-retrato lá na estante, e a foto do Tonhão toda rabiscada, o olho pintado, fazendo dente, printando os dentes dele, igual como fazem os políticos. Aquela brincadeira. Será que o Tonhão ia gostar? Quem é que gostaria, irmão? Ninguém gostaria de ver sua foto rabiscada, é um desrespeito à sua imagem, não é? Porque se eu chegasse na casa da minha filha, ou na casa de um amigo meu, tivesse minha foto lá, que por consideração eu tivesse a foto lá, todo mundo lá reunido, na minha estava rabiscada, eu não ia gostar. O Senhor não gostou. Quando ele viu a casa que representava ele, sendo uma casa de câmbio, de comércio, de venda, de negócio, porque aquele tempo representava ele. Então quando ele em João no capítulo 14, o Senhor ele diz aqui, ó, não se turbe o vosso coração, credes em mim, crede também. Não, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. A casa do pai é o Senhor Jesus, irmão. Infelizmente nós não percebemos que a casa de Deus é o Senhor Jesus. Aí muitas vezes nós queremos achar que a casa de Deus é lá no céu. O único homem no mundo a conter a natureza divina, o protótipo. O que significa protótipo? Uma cadeira dessa, quando é fabricada, faz primeiro uma forma, na fundição, eles fundem de metal uma forma e fazem a forma. Essa forma é o protótipo. Depois ela vai ser industrializada, então vão fazer em série milhões de cadeiras. Foi aprovada, né? Foi aprovada e faz milhões de cadeiras. Olhar para o Inmetro aprovou, faz milhões de cadeiras. O Senhor ele é um protótipo, foi o único homem na terra
a conter a natureza divina. Aprovado por Deus, porque ele não tinha pecado, apesar de ter forma de pecado. Mas não tinha pecado. E agora ele diz, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, se for para a cruz, ele produz Muito fruto. muito fruto. No singular. Atrás. E esse muito fruto é a igreja, irmão. Aleluia. É a igreja. A morada de Deus. Por que a igreja é a morada de Deus? Porque a igreja é a extensão da casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Senhor Jesus. A extensão da casa de Deus, quem é? A igreja. Então a igreja também é a morada de Deus. Esse é o mistério de Deus, que Paulo tanto falou e que os irmãos infelizmente não conseguem, porque a Babilônia ofusca a visão da casa de Deus. A Babilônia impedem dos irmãos conseguirem ver a casa de Deus. Aí ele diz, se eu for preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tem uma tradução que diz aonde eu estou, que é a mais correlata. Lê aí, irmão, por favor. Três. Quando eu for preparar lugar, voltarei e recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a tradução correta. E onde eu estou. Aqui essa tradução, ela diz, se eu for, há uma expressão de dúvida, se eu for não tem visão. O Senhor, ele sabia que ia para a cruz. Então quando ele foi para a cruz, ele disse que voltaria. Ele voltou. Quando foi que ele voltou? Muita gente pensa que é na vinda do Senhor. Ele voltou, irmão, em espírito para habitar na sua igreja. O verso 10 responde tudo, está aqui, ó. Não crê tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? Entenderam aí, irmão, a resposta? Ele estava no Pai e o Pai estava nele. Aonde eu estou? Onde é que o Senhor estava? No Pai. E aonde é que nós estamos? Em Cristo. Paulo fala isso 164 vezes no Novo Testamento. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Fora as outras palavras que são semelhantes. Então, meus amados irmãos. Irmão Marco, se hoje ele estivesse na instituição, o que acontece? Eu ainda continuava dizendo que o templo era a casa de Deus. Eu combati várias vezes, aqui era a frente do templo, aqui era o muro da saída, tinha o portão aqui. Então, quando alguém botava qualquer coisa de comida aqui dentro, eu às vezes reclamava, dizia, olha, vocês estão pensando que a casa de Deus é só daqui para dentro? Então a casa de Deus é desse portão aqui para dentro. Então eu chamava a casa de Deus. Então são milhões de pessoas no mundo que estão considerando a casa de Deus o templo, né? É desse jeito, quer dizer, falta de entendimento. E se alguém for chegar e dizer lá que não é a casa de Deus, eles vão discutir. Vão querer combater, porque eles não entendem mesmo. Só se Deus tirar de lá e colocar a palavra nas mentes dele para ele entender. Se não for, continua até morrer na casa de Deus lá. Irmãos, para finalizar, para deixar tempo ainda para os irmãos, tem 20 minutos. O propósito do Senhor, na sua encarnação, Deus, na sua encarnação, era que Ele fosse a habitação de Deus. E Ele foi a habitação de Deus. Quando Ele morreu, Ele produziu muitos filhos e trouxe muitos filhos à glória, como está escrito lá em Romanos. Ele antes era chamado unigênito de Deus. O único filho de Deus, unigênito. Mas depois ele passou a ser chamado primogênito de Deus. Porque ele trouxe muitos irmãos, muitos filhos, gerados pela palavra, pelo Espírito. Amém, meu Deus. Nicodemos não entendia isso, como muitos não estão entendendo ainda. Muitos não entendem. A maioria das pessoas não entendem porque Babilônia fechou a visão das pessoas.
tiram, roubam a visão da igreja. Isso que eu estou trazendo não é doutrina nova não, irmão. Não é algo novo. É aquilo que desde o princípio tem sido falado. Não é uma neologia, não é uma genealogia nova, não é um ensinamento novo. Não estou trazendo uma teologia esquematizada para os irmãos para mostrar que a casa de Deus não é lá no céu, a casa de Deus é a realidade. A casa de Deus era o Senhor Jesus, Ele era a casa de Deus. Amém. Glória a Deus. E nós somos a sua morada. Amém. Também, porque Ele habita em nós. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Deus estava em Cristo. Ele diz, não creio tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Aquilo que eu falei naquela quinta-feira. Tudo é o Senhor que faz, né? E isso é um princípio. Se nós entendemos esse princípio, que nada é nosso, tudo é do Senhor. Ah, irmão, fulano fala prega tão bem, é tão cheio de dotes. Irmão, nós não temos talento nenhum. Tudo é do Senhor. Aí as pessoas confundem talentos com talento, sabe? Aptidão. Talento é peso de ouro. O talento representa um peso de ouro. E os talentos que o Senhor fala é peso. É peso. Tem que haver peso de Cristo na nossa vida, para que isso possa ter um sentido verdadeiro. Não é o talento da capacidade humana, isso aí, irmão, é só para a vanglória do homem. Amém? Vou parar, senão... Amém? Jesus é o Senhor. Talento é do Senhor, irmão. Nós não temos talento nenhum. Amém? Jesus é o Senhor. Lembrando aqui, mesmo falando, o propósito eterno de Deus, né? Como você falou sobre isso, eu vou só compartilhar em cima do que foi falado, porque o bom é que todos nós acostumados a compartilhar em cima do que é falado na reunião, porque enriquece mais a mensagem, né? Fica mais recheado. Porque cada um de nós ganha um pouquinho, né? E se nós pegar esse pouquinho e participar, isso fica mais rico para nós, isso edifica mais. Aí eu toquei na parte do interesse de Deus e o propósito eterno de Deus, que é a edificação da igreja, né? Aí por isso que existe essa questão de Jerusalém, né? Que foi destruído lá, foi derrubado os muros. Aí a gente pensa que é uma história para contar de uma cidade física. Era físico, mas hoje a Jerusalém de Deus é a igreja, que também foi danificada. Também foi danificado. E nós estamos hoje para restaurar os muros e restaurar a cidade. Né? Amém. Cada um de nós o que é cuidar dos irmãos é restaurar essa cidade, é Jerusalém. É alimentar com a palavra, trazendo, nós somos sujos. A nossa mente foi totalmente destruída pela religião. Palavra torta, usurpada. Foi usurpada. E agora nós estamos sendo restaurados pela palavra. A palavra vai ser limpo pela palavra. A palavra está nos limpando pouco a pouco. Você que, dentro de nós aqui, temos irmão que tem dificuldade para ver. Porque eu, com mais de 20 anos, tentando, tem muita coisa escura ainda, eu vejo que tem muita treva ainda. Eu nunca pensei que o Marco tivesse, né, já entendido dessas partes todas aí, que ele vai soltando devagarzinho, eu gostando aqui, estou vendo o princípio, quando eu comecei a ver, é isso. Né? Essas palavras tão puras, que a gente começa a ver o propósito de Deus e o que os homens falam, não gostam de falar. Eu vejo o propósito de Deus para a gente não perder tempo, entrar nessa área de ver a edificação da igreja, o que significa a igreja, o que é o próprio protótipo, que é a tipologia, e ver a realidade, ver a sombra, e ver a realidade, a figura, né? O Velho Testamento é só uma figura, é só uma sombra. Nós perceber isso e trazer para a realidade de hoje, nós vamos praticar. Amém. Né? Amém. E não a gente fazer tudo para não tocar do que foi passado, na morte. A morte é coisa de religião. Passando lá, passou, está tudo para trás. Nós vamos para frente agora, vamos caminhar. Porque nós estamos na igreja. Então cada palavra nossa deve ser para edificar os muros e a cidade. Amém. Aí entre nós. Irmãos, eu quero ler aqui alguns versículos aqui. A palavra de Deus, em nome do carinho. Amém. Qual livro, irmão?
Filipenses. Vamos ler em Filipenses capítulo 2. Peço que os irmãos abram aí para nós compartilhar aqui, quero compartilhar com a igreja aqui. Como foi falado. E para se cumprir aqui como o irmão falou a respeito de Jesus, o Filho de Deus, o único filho, né? Unigênito, né, irmão? Como falou. E nós possamos entender cada vez mais. Eu estava falando aqui para o irmão Alideu, o irmão Jefferson, que quando a gente começa a passei muitos dias na igreja também, até lecionando na escola, ensinando alguns dias para muita gente, através daquela revista da escola dominical, né, que a gente tem os textos, a gente começa a estudar e depois a gente adquire esse conhecimento que está dentro da revista, que é passado para a igreja, para o povo de Deus, mas muitos assuntos não é de conforme com a Bíblia. Né? Porque eu vivi isso aí. Hoje eu estou vendo de uma forma mais clara o que é o Evangelho. O irmão acabou de falar, a gente cada dia vai vendo e aprendendo cada vez mais. E como o irmão Marcos falou, o que nós trouxemos, que ele trouxe aqui nessa noite, não é uma nova doutrina, né? São ensinamentos que existem, que tem dentro da palavra de Deus, verdadeiramente, para que nós possamos se aprofundar, né, no conhecimento da palavra, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém. Nosso único Salvador. Aleluia. Nosso único Salvador. Amém. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim. Amém, irmãos? Amém. Eu não vou só ler aqui para a nossa meditação. Os irmãos atrás aí estão ouvindo aí? Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Amém. Não precisa nem ministrar, pregar, né? Porque o irmão falou aqui, ó. Deixa eu ver. Jesus Cristo único. Bendito seja Deus. O único que pode nos dar a salvação, a certeza, a garantia de vida eterna. Verdade. Que nós possamos se desprender das coisas do mundo que o mundo oferece, né? A idolatria, como o irmão falou, dos enganos que vem aí assolando a humanidade. E achando que a Constituição é que é certa. Certo é a palavra de Deus. Certo é a palavra de Deus. Quando verdadeiramente nós vemos aqui que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Então, amados, Glória a Deus. eu sou grato ao Senhor
por esse culto realizado aqui na minha casa, essa reunião, esse trabalho aqui com os irmãos. E quero estar sempre participando em todos os locais onde os irmãos for. Eu quero também estar sempre. Tive aí uma batalha sobre trabalhando muito tempo à noite, não tinha quase tempo, mas eu quero me dispor mais no próximo ano que vem para estar com os irmãos, indo aonde os irmãos vão. Glória a Deus. Então a alegria de todo o meu coração é ver os irmãos aqui. Também? Você também. E hoje é muito graça. Houve uma reunião também abençoada na casa do irmão que eu não pude ir. A gente estava trabalhando, mas a gente no próximo vai estar com os irmãos. E eu sou grato a Deus por tudo, irmãos. Só tenho que agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem me dado conhecimento na palavra, e eu sempre pedi ao Senhor que me mostrasse aonde é que Ele queria que eu ficasse. Amém, graças a Deus. E é por isso, amado, que eu estou aqui. Aleluia. É por isso que eu estou aqui. Porque se não fosse, eu ainda estava onde, talvez, com certeza, estava no mesmo canto ainda. Mas foi permissão de Deus. E eu disse para o Senhor, não foi por cabeça de ninguém, mas o Senhor que me mostrou. É, foi aquilo que Pedro viu, você viu. Exatamente. Porque, amados, eu digo com toda sinceridade, se fosse para mim continuar onde eu estava, para mim não dava mais certo. Eu me sentia todo tempo assim, como se fosse assim, alguém me empurrando. É porque você não tinha prazer na Babilônia. Você queria edificar os muros e a cidade. Por isso que você saiu, não deu para você se voltar. Na verdade, ele não saiu, ele foi tirado. Você foi tirado, Amém. Você foi tirado. Então, amados, graças a Deus por isso, por o que o Senhor tem feito para conosco. Que Deus possa abençoar os irmãos, possam permanecer firmes cada vez mais nesse caminho maravilhoso. buscando Caminho ao da Senhor. igreja, caminho do Senhor. A igreja, né? Somos nós. Né? Amém. Muitas pessoas não entendem isso aí. Eu estou imaginando a festa no céu. É a festa grande. Onde nós se arrepende. Eu convidei uma irmã, uma vizinha aqui que ainda não está assim bem firme. Aceitou Jesus comigo em tempo desse, mas eu venho levando o evangelho para ela. E essa que estava aqui, foi embora agora, porque ela passa com o de vocês. Ela disse que ia ficar um bom pedaço por aí, depois ela já foi, né? Mas ela ouviu a palavra de bom grado, né? Tudo gosto, né? Então, Legal. bom massa. Dá pra mais gosto. Amém, né? Os irmãos ficam à vontade. Amém. Alguém quer compartilhar algo, irmão? Um testemunho. Aquilo que Deus fez essa semana. Irmão, eu já está chegando no final do ano mesmo, na instituição, costuma-se às vezes nas últimas reuniões, irmão, daquela palavra, né? Ah, tudo bem, isso não faz, vamos dizer que isso não faz parte da instituição, não, isso faz parte mesmo do viver da gente, né? Em família, em igreja. Mas eu quero dizer que eu até estava dizendo hoje lá em casa, né? Tem uns irmãos lá e conversando sobre o ano. E eu, graças a Deus, aí eu disse para eles, olha, esse ano foi o melhor. Ou posso dizer o melhor da minha vida? Posso dizer assim. Por quê? Porque foi um ano muito abençoado. Vamos dizer, em termos espirituais e também materiais, né? Não, mesmo você tocar nesse ponto. É? Ponto maravilhoso.
E graças a Deus, Jesus nos concedeu vitórias, vamos dizer, espirituais e materiais, porque as vitórias, como se diz, materiais, elas fazem parte da nossa bênção, daquilo que nós fazemos com as nossas mãos, né? Como diz o Salmo, trabalhar, né? E conquistar e ganhar. E Salomão, ele até diz, né, que bom é desfrutar daquilo que nós ganhamos, que nós, através do nosso trabalho. Então foi um ano abençoado, graças a Deus, e um ano que Deus nos abriu os olhos para a verdade da igreja, como até já foi falado. Um ano de libertação, né? Um ano de libertação. Restauração. Entendeu? Coisa maravilhosa. Eu estava até vendo aqui, o resultado, irmão, de tudo isso que tem ocorrido hoje, até pelo qual nós já passamos, é o que diz o apóstolo Paulo sobre do falso ensino no fim dos tempos. Nós estamos vivendo o final dos tempos, né? E ele deixa bem claro que alguns ou muitos apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios, ensinos falsos. E o inimigo, ele se aproveitou disso. Satanás, ele se aproveitou da Babilônia, entendeu? E nessa Babilônia ele tem escravizado milhões aí, como nós estamos vendo. Mas, graças a Deus que o Senhor tem nos aberto os olhos para essa verdade. Por isso que eu digo para os irmãos que esse foi um ano abençoado para mim, minha família. Eu tenho mais é que agradecer a Deus e fazer mais alguma coisa para Jesus. Irmão Mendes, eu também quero dizer para Jesus, né, que realmente também foi um ano de bênção para mim esse ano. Eu estava aqui lembrando, tanto eu como você, das coisas que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, né? Como a gente trabalha junto, né? E a gente vem vendo de lá para cá uma coisa que realmente se abriu assim, como um mar, um rio de água viva correndo para o mar, sabe? Vocês são muito fiéis, E eu estava até comentando, irmão, com o irmão, também, sabe? Sobre Vamos aí, tá no flash direto. Sobre alguns irmãos não estão conosco aqui. Alguns irmãos, inclusive, que estão na instituição, que têm sido abençoados. Eu até comentava isso, olha, irmão, que maravilha. Jesus está dando carro para tudo quanto é de crente aí que trabalha nesta área. Né? Jesus deu carro, Jesus deu casa, Jesus fez tanta coisa boa. E é motivo também de nós agradecer a Deus por isso. Né? Como foi que os irmãos ganharam, conquistaram isso? Foi pedindo dízimo nas igrejas? Né? Como muitos estão fazendo? Não foi. Foi conquistando com o trabalho. E isso é que eu acho uma coisa linda, uma coisa do céu. Né? Por isso que a gente tem mesmo aqui agradecer a Deus e dizer, Marrone também, eu acredito que ele também se encontra na mesma. Mesma sensação. Na mesmo barco, né? Irmão Mendes, para mim, foi um ano de muita bênção. Só bênção. Porque foi a bênção. A bênção de Ezequias, a miúda. A bênção do Jefferson Carneiro, uma rainha. Também esse ano. A bênção do irmão Rones, da esposa. A bênção do irmão Gerry, também, esposa. A bênção do Mendes e a esposa, a família. E aí vai mais. A bênção do irmão Auricélio. E tantas bênçãos, irmão Cássio, irmã Mônica. E tantas bênçãos que o Senhor tem se dispensado para a vida da igreja. Sem contar com as bênçãos com o nosso amado irmão irmão João Emanuel. Nosso amado irmão João Emanuel, que Deus tome ele nas suas mãos, né? Ele dê saúde.
enfim, tantos irmãos que hoje nós estamos desfrutando dessa bênção, que é a expansão do reino, que é a expressão da igreja. Sem contar com as bênçãos que os nossos irmãos estão obtendo. Isso para mim é muito importante, eu digo assim, para mim, acho que para todos nós, porque se na circunstância dos irmãos terem saído do sistema religioso, e de repente viesse agora uma turbulência de opressão financeira, de dificuldade financeira, seria um motivo até de alguém dizer, vocês saíram, vocês estão lascados desse jeito. Mas pelo contrário, os irmãos saíram então da bênção financeira. Né? Os irmãos saíram da religião, para os irmãos terem ideia que isso é uma opressão da religião. Se você sair, você vai sofrer, passar necessidade, passar fome, isso aí. Mentira. Mas uma boa parte deles ainda estão esperando acontecer na igreja na vez, para passar na casa. A igreja é a bênção. Então, para mim, a maior bênção lá de onde eu saí, tem certeza que tem lá esperando. A maior riqueza de 2012 foi todos esses irmãos, irmão Antônio, irmão Rones, esses irmãos. Para mim, irmão, eu posso dizer que é uma grande riqueza. Uma grande riqueza estar reunido com os irmãos, estar vendo a expansão da igreja, os irmãos reunidos, os irmãos dando testemunho. E a gente vai crescendo no conhecimento, vai aprendendo e entendendo o que é a vida da igreja, viver da igreja. A todos os irmãos, o irmão França, que agora de repente ele botou a cabeça aí. Quer dizer, então todos esses irmãos, isso é maravilhoso estarmos aqui. Eu não vou falar os que já estão conosco, mas que é o Dinazar, o Raimundo, o irmão Lauro que chegou também, que foi outro que Deus enviou também para a vida da igreja. Enfim, tantos irmãos, isso é maravilhoso. Você está vendo que a igreja aqui está tendo uma expressão e é motivo de nós nos dedicarmos mais ainda, nos empenharmos para a edificação dessa igreja, para que outros irmãos possam vir, para que os irmãos sejam um canal de transmissão da verdade, o Rônios, o Jerry, o Mendes, aqui nessas adjacências aqui, que eles possam dar o testemunho da igreja. Amém, irmão? Então, vamos orar ao Senhor, agradecer. Eu lembrei de quarta-feira. Quarta-feira nós temos uma reunião lá na minha casa, viu, irmão? Quarta-feira. Só dos homens. A reunião só dos varões mesmo. Só a reunião dos varões. Quarta-feira lá em casa. A gente falar sobre alguns assuntos concernentes à edificação da igreja. Quarta-feira, uma reunião lá em casa, só dos homens. Para que a gente possa ter um cuidado na edificação da igreja, enfim, tudo aquilo que concerne a igreja. Não, agora não é 25 não, é agora. Amém. E sábado estaremos lá indo para Campos Sales. Eu e o Antônio. Quem quiser ir. Quem quiser ir mais a gente vai. Certo? Os irmãos já estão nos aguardando. Eu vou mostrar até na internet. Vai levantar o dedo não, ele. Que eu me esqueci. Falta agora o Jefferson e Meu negócio só daqui pro Xadá mesmo. Vamos pular, irmão. Amém. Vamos orar para o Manuel também. Tomar banho lá no céu. Irmão, você tinha alguma palavra para falar, meu irmão? Continua. Eu tomei sua palavra, meu irmão. Amém. Vamos orar, né? Vamos orar, né? Soberano Deus, nosso Pai, Criador dos céus. Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua grandeza, pela tua rica misericórdia em nossas vidas. Pai bendito, Pai Santo, nos dá a semana abençoada em paz na tua presença. Abençoa cada um dos teus servos que fizeram presente aqui, aqueles que não puderam vir também, por motivo justo. Tu sabes, Senhor. Abençoa os teus servos, Senhor. Meu Deus, eu te apresento o irmão Emanuel, Senhor. Visita o teu servo ali naquele hospital, naquele leito. Deus querido santo, supre a necessidade do teu servo, a sua família ali, Senhor. Cura o teu filho da graça. Meu Deus, que ele possa estar conosco. Eu sei, Senhor, como teu servo tem falado. Nós estamos aqui, ele está ali em espírito, também orando a ti. Visita aquela alma neste momento, Pai. Toma o teu servo nas tuas mãos. E assim abençoa a tua igreja que aqui se encontra. Irmão Marcos, Senhor. Oh, meu Deus, cada um dos irmãos eu vou citar o nome. Mas tu conhece cada um que se encontra. Deus, a semana que faz, abençoada, em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente, e todos que conseguem dizer amém. Amém. Não pode sentar. Graças a Deus.